Todos sabemos que estamos caminhando para uma nova terra e por isso muitas coisas estão sendo transformadas e uma delas é o esvaziamento dos umbrais. Existe uma nave que fica alocada na parte espiritual da floresta amazônica, responsável por levar os espíritos que deixarão a Terra. Essa nave é responsável apenas pelo transporte de espíritos da América do Sul e, por incrível que pareça, ela transporta 2 milhões de seres. A cada 2 meses e meio a nave está totalmente cheia e pronta para levar esses espíritos para uma base lunar, onde os mesmos ficarão momentaneamente. Depois seus corpos serão preparados para habitar os respectivos planetas. Atualmente muitos espíritos já deixaram a Terra. Alguns espíritos estão tendo sua última chance nessa encarnação, pois não há mais tempo. O tempo de continuar na erraticidade acabou e isso é determinação de Deus. Alguns espíritos encarnados na Terra já possuem a marca da besta, ou seja, a marca do exílio planetário. O exílio planetário, como muitos sabem, mas é importante enfatizar devido à situação que estamos presenciando, o ápice da transição, o ápice da mudança e da transformação. O que está ocorrendo agora em determinadas regiões é uma exemplificação do que estamos falando. Compartilhamos algumas informações de alguns canais, de acordo com as canalizações de médiuns, que se referiam aos desencarnes coletivos no orbe terreno, que seriam muito mais precisos nestes tempos. Muitas dessas almas, desses seres que desencarnaram nestas situações que estamos presenciando, cumpriram parte de seus karmas desta encarnação atual e estão retornando ao plano espiritual para obterem mais consciência e assim retornarem ao âmbito terreno e terem a possibilidade de ascensionarem, assim como todos, à 5ª dimensão. Há países em determinados continentes que servem somente para a expiação kármica de determinadas pessoas. Há outros que estão ligados ao processo materialista da ciência e da evolução, e outros que são totalmente espiritualizados e voltados para a evolução da consciência. O Brasil está ligado ao grupo dos últimos, que tem um papel de elucidar a consciência coletiva tanto das pessoas que estão aqui interagindo neste país, tanto quanto outras consciências que estão vivenciando suas experiências atuais em outros países, em outros continentes. O exílio é intimamente ligado com o nível de consciência adquirido pelo ser na sua experiência encarnatória. Não é somente uma encarnação que determina o exílio do ser. Anteriormente, o indivíduo tem uma série de encarnações que vivencia experiências e, de acordo com essas experiências, ele tem um resultado kármico. Se esse resultado kármico vir a estar negativo, de acordo com a soma de todas as suas encarnações, o indivíduo participará do exílio planetário, porque ele não estará mais ligado à vibração que o planeta está adentrando neste período evolutivo. Muitos cometem o mesmo erro em diversas encarnações, e isso torna um padrão na sua realidade. Ou seja, a única forma de fazer com que este ser evolua é pela via mais difícil do exílio, e cada um será realocado no local que ele está intimamente ligado na questão da sua frequência, dos seus padrões repetitivos de emanações
mentais, emocionais e ações físicas, que tudo isso somado e em conjunto é o resultado das suas ações kármicas. Muitos acham que o karma é ligado somente ao plano físico, mas na verdade o karma é o princípio da lei de causa e efeito. Toda causa tem um efeito e todo efeito tem uma causa. Um pensamento é uma ação, e a reação disso faz com que o karma seja gerado. A emoção emite uma vibração e o resultado disso faz com que o karma seja gerado. O mesmo se dá com a ação na realidade terrena. O que muitos não sabem é que cada plano ou subplano que vivenciamos aqui na Terra tem a sua causa e o seu efeito. O plano mental, ele está intimamente ligado com as questões do pensamento, e toda causa emitida neste plano gera um efeito, e isso é um karma inerente àquele plano. No plano emocional, a mesma situação, e há um contexto kármico gerado neste plano. O plano físico, a mesma situação, e isso é um resumo das emissões na causalidade inerente a este plano. O que se faz na Terra enquanto encarnado só pode ser resolvido encarnado, porque está inerente à lei de causalidade deste plano em específico. Mas a lei do karma não é absoluta e irrevogável. O karma é uma lei natural, mas assim como todas as outras leis, pode ser transcendida por uma lei superior. É isso que Jesus Cristo nos ensina. Foi por isso que ele defendia o arrependimento e assim por diante. Se as coisas não fossem assim, se o karma fosse uma lei rígida e impiedosa, o cristianismo teria ido pelo ralo e a frase "carreguem os fardos uns dos outros" não teria sentido. O karma é uma lei de causa e efeito, e podemos observá-la dentro de todos os domínios da criação, incluindo o nível do material denso. A partir do momento em que a matéria densa foi criada pela lei da coesão e do amor, ela se subordinou à sua própria forma de karma. Por exemplo, de uma forma concreta, vamos considerar o karma de uma rocha. A combinação e a síntese da água, lama e uma certa temperatura criaram, digamos, essa rocha em particular. O karma dessa rocha foi o resultado do karma de uma certa quantidade de água, terra, fogo e assim por diante. E desse ponto de vista podemos prever, com base em certos cálculos matemáticos, como a rotação da Terra em torno de seu eixo, a temperatura, chuva e etc., o futuro karma dessa rocha, que será dissolvida dentro de 100, 200, 500 ou 1000 anos. No entanto, existe uma outra lei, uma lei maior, que é a da mente humana. Embora eu possa estudar a lei dessa rocha e descobrir que ela será dissolvida em 1000 anos, se eu usar um dinamite, posso explodi-la em questão de segundos. A rocha, que por si mesma levaria 1000 anos para sumir, agora está dissolvida em segundos como resultado da intervenção da mente humana. O karma de 1000 anos se desfez em segundos. A partir disso, surge uma realidade radicalmente nova e um karma radicalmente novo, o que não significa, claro, que isso tenha abolido o karma ou mesmo o karma de todas as outras miríades de rochas ao redor que levarão 1000 anos para se dissolver. Da mesma forma, a mente humana inventou o avião a jato e temporariamente supera a lei da gravidade, de modo que, em questão de horas, pode-se voar de um ponto A para um ponto B, mas se os motores forem desligados, o avião cai. A lei da gravidade pode ser transcendida temporariamente, mas não nulificada. Ela está lá e sempre
estará lá. Com estes dois exemplos, podemos entender que a mente pode afetar e alterar o karma no nível material denso dos reinos inferiores ao da consciência humana. Da mesma forma, a mente, na forma da vontade, pode alterar a karma pessoal, não apenas do plano material denso, mas também nos planos astrais. Em um resumo mais elucidativo, o ser consciente do seu poder interior, que adquiriu através da evolução espiritual, uma consciência mais elevada, pode utilizar as leis inerentes à sua expressão mais elevada, que está ligada à consciência e o plano mental, para neutralizar a ação das leis inferiores dos planos mais densos. Os seres que não colaboram com seu processo evolutivo são exilados para outros planetas condizentes com a sua realidade atual. E dependendo de cada um, nesses determinados planetas a aprendizagem é muito mais difícil do que aqui. Se ele não aprende pela via do amor, ele aprenderá de qualquer jeito mais pela via da dor, até que ele se comprometa com a sua mudança, porque a lei de evolução é sim irrevogável. No planeta regenerado não existirá um umbral grosso, mas sim zonas umbralinas menos densas, chamada de umbral médio, onde habitarão espíritos perdidos, desorientados e tendenciados ao mal. Isso no planeta regenerado, pois na nova Terra não habitarão espíritos inferiores. É por isso que nesses tempos as mensagens estão sendo muito mais incisivas do que anteriormente. O motivo disso tudo é fazer com que os ouvintes, de uma forma ou de outra, comprometam-se com seu processo evolutivo de uma forma total. Com certeza, vivenciar uma realidade totalmente primitiva num orbe que está começando e em seu estágio inicial não é uma boa opção. A você, meu irmão, que permaneceu até aqui, lhe desejo muita paz, muita luz e superações nas provas impostas pelo universo. Namastê.